Por ti, Jesus, o Salvador, baixou a terra e sofreu em teu lugar, na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus, teu Criador perante Deus. Confie em Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás e sua glória lá verás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Salmo 32, versos 3, 5 e 6. Amado Pai, quero me achegar a Ti em oração para confessar os meus pecados. Eu tenho pecado todos os dias de minha vida, por isso venho com o coração arrependido falar contigo. Eu peco por pensamentos, palavras, ações e omissões. E são tantos os pecados que não caberiam nessa folha. Mas tu me conheces bem, conheces o meu coração e sabes de todos eles. Muitas vezes penso no que não deveria. São pensamentos egoístas, maldosos e impuros. Peço-te que os afaste de mim. Faço coisas que te desagradam. Ajo de maneira impulsiva e sem pensar. Me omito ao não ajudar o meu próximo, ao não levar a tua palavra a quem precisa. E muitas vezes as palavras saem da minha boca sem pensar, dizendo coisas que magoam e ferem as pessoas à minha volta. Deixo de ofertar a primeira parte dos meus ganhos para a tua obra. Não uso meu tempo e meus dons para estudo e trabalho na tua igreja. E tu, na tua infinita misericórdia, ó Deus, enviaste teu Filho amado, para que ele cumprisse a tua promessa, para que ele sofresse, derramasse o seu sangue e morresse no meu lugar, para que assim pudesse estar em comunhão contigo novamente. Por isso te peço humildemente, perdoa os meus pecados, transforma o meu coração e dá-me sabedoria para viver uma nova vida em ti, na certeza do teu amor e da fé verdadeira em Cristo Jesus. Em nome dele que te peço. Amém. Sempre que um pecador se arrepende e volta ao Senhor em busca de salvação, o Senhor perdoa o seu pecado e o livra da condenação. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou por você para lhe perdoar e lhe dar vida eterna, e se você tem o firme propósito de mudar a sua vida pecaminosa com o auxílio do Espírito Santo, é certo que os seus pecados estão perdoados e você será salvo. Fique em paz. Todo-Poderoso Deus, concede que nós, que celebramos a ressurreição do Senhor, possamos, por Tua graça, confessar em nossa vida
e por nosso falar que Jesus é Senhor e Deus, através do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Leitura de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 9. E assim está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Leitura de João, capítulo 20, do verso 19 ao 31. E assim está escrito: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Já se passou uma semana desde o domingo de Páscoa, o dia em que lembramos a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Porém, para nós, cristãos, a Páscoa ainda não acabou. No calendário da Igreja, nós ainda estamos no período de Páscoa. Hoje, por exemplo,
é o segundo domingo de Páscoa. E o texto para o domingo de hoje é o Evangelho de João, capítulo 20, dos versos 19 ao 31. Esse relato é bastante conhecido por causa de uma frase de um dos personagens da história, chamado Tomé. Vocês sabem qual que é a frase, né? Eu só acredito vendo. Um detalhe interessante sobre esse texto de João 20, 19 e 31 é que no ano que vem, quando estivermos no segundo domingo de Páscoa, ele será lido novamente. Daqui 2 anos, adivinhem qual vai ser o texto do Evangelho do segundo domingo de Páscoa? Quem falou João 20, 19 e 31 acertou. Daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, qual vai ser o texto do segundo domingo de Páscoa? João 20, 19 e 31. Por que esse texto se repete sempre num domingo depois da comemoração da Páscoa? Talvez porque sempre tem uma coisa nova para aprendermos sobre esse texto. Mas antes de falarmos do texto propriamente dito, vamos dar uma recapitulada nas coisas que aconteceram até aqui. Era o domingo em que Jesus tinha ressuscitado. Maria Madalena foi até o túmulo onde Jesus havia sido sepultado e o encontrou vazio. Era de se esperar que ela pulasse de alegria, afinal, o túmulo estava vazio. Mas não foi isso que aconteceu. Ela começou a chorar porque achou que tinham roubado o corpo de Jesus. Maria Madalena não estava acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Ela só acreditou depois que viu Jesus vivo na sua frente e falou com ele. Jesus precisou ir ao encontro dela para que ela acreditasse. Naquele mesmo domingo, Maria falou para Pedro e João que o túmulo estava vazio. Eles não acreditaram em Maria e saíram correndo para ver o túmulo. Até aquele momento, eles não tinham compreendido que era necessário que Jesus ressuscitasse. Pedro e João só acreditaram depois que viram que o túmulo realmente estava vazio. Ainda naquele domingo, Jesus apareceu para os discípulos, de maneira até espantosa, e falou com eles. Foi necessário que Jesus fosse ao encontro deles para eles acreditarem. Aí entra na história o personagem tão famoso e tão conhecido, Tomé. Ele não estava junto com os discípulos quando Jesus apareceu naquele domingo. E quando os discípulos falaram para ele que Jesus tinha aparecido para eles, Tomé não acreditou. Só acreditaria se visse. Até que 8 dias depois, Jesus foi ao encontro dele para que ele pudesse acreditar. Muitos criticam Tomé como se fosse o único incrédulo dessa história toda. Porém, assim como Tomé, os outros também tiveram dificuldades em aceitar o fato de que Jesus havia ressuscitado. E eu pergunto a vocês, por que olhar somente para Tomé como se fosse o único discípulo incrédulo? Qual é a diferença entre Tomé e os outros, uma vez que todos duvidaram da ressurreição de Jesus? Eles também só acreditaram na mensagem da ressurreição no momento em que viram Jesus com os seus próprios olhos. Talvez, em vez de criticar, poderíamos agradecer por isso ter acontecido, porque isso nos mostra que aquelas pessoas que acompanharam Jesus por tanto tempo também tinham suas dúvidas, assim como nós temos as nossas dúvidas hoje. Assim, nós podemos dizer que não somos tão diferentes dos discípulos, porque nós também temos dificuldades para acreditar que Jesus ressuscitou. E quem nunca duvidou, que atire a primeira pedra. Porém, foi graças à dúvida de Tomé, Maria Madalena e outros discípulos que Jesus foi ao encontro deles e lhes deu a paz. E além deles, mais de 500 pessoas tiveram um encontro com Jesus ressurreto, confiaram nele e falaram desse encontro
para outros. Sim, eles viram e ouviram o Cristo ressurreto, para que hoje eu e você possamos crer sem precisar ver e receber a mesma paz que eles receberam. As leituras do culto de hoje foram feitas a partir do testemunho de Pedro, na sua carta, e João no seu evangelho, que escreveram sobre a ressurreição de Jesus e a importância desse fato para nós hoje. O próprio João, na leitura de hoje, diz que essas coisas foram escritas para que possamos crer que Jesus é o Filho de Deus e, crendo nele, recebamos a vida eterna. E Pedro diz que quem acredita na ressurreição de Jesus tem uma esperança viva e aguarda a herança preparada para todos os crentes. Mas para que isso pudesse ser escrito, foi necessário ver. E que bom que foi assim. Por isso, podemos dizer, graças a Deus eles viram e creram. Graças a Deus, eles registraram o que viram. E graças a Deus, temos acesso ao que eles escreveram para podermos crer sem ver. Porque é através do relato dessas pessoas, a princípio incrédulas, que hoje Jesus vem ao nosso encontro para deixarmos de ser incrédulos e acreditarmos que ele ressuscitou. E se nós acreditamos que Jesus ressuscitou pelo testemunho de outros, nós somos realmente abençoados, porque recebemos o perdão dos pecados, a paz com Deus e a alegria da vida eterna. Meus amigos, nós cremos que Jesus ressuscitou, veio ao nosso encontro através do testemunho dos apóstolos e diz para cada um de nós: recebam o Espírito Santo, porque sem ele vocês não podem fazer nada. É o Espírito que vai conduzir vocês até a minha cruz e o túmulo vazio, para crerem que os seus pecados foram perdoados e vocês serão salvos do inferno que foi preparado para o diabo e os seus. É o Espírito que vai guiar vocês por todos os dias, assim como guiou os primeiros que viram o milagre da ressurreição, para levarem a mensagem da minha ressurreição a todas as pessoas. É o Espírito que vai regenerar vocês todos os dias, desde o dia do seu batismo até o dia do encontro final comigo. Como diz Pedro, crer que Jesus ressuscitou significa ser guardado para uma salvação pronta para ser revelada no último tempo. E é essa salvação que o cristão espera ansiosamente. Nós temos uma esperança viva porque aguardamos o encontro final com o Salvador vivo. Por isso, crer na ressurreição de Jesus é esperar a sua segunda vinda. E nós esperamos por esse dia, o último dia, em que o mundo será restaurado. Os mortos serão ressuscitados. Nós que estivermos vivos seremos transformados e o mal será aniquilado para sempre. Isso nos enche de alegria, uma alegria que não pode ser explicada e que nos motiva a amar quem está à nossa volta, para que também conheçam essa esperança que nós temos. O que nos resta a fazer é pedir a Deus: Senhor, aumenta a nossa fé, nos ensina a crer, nos ensina a orar, nos ensina a amar como Tu nos amas, nos ensina a testemunhar a Tua ressurreição, para que a esperança viva que temos chegue aos ouvidos e corações de todos. E assim, nós vivemos e compartilhamos o amor cristão, como diz o lema da IELB, para que, entre outras coisas, promovamos uma esperança viva neste mundo que sofre com as consequências do pecado. Uma esperança que aguarda o retorno do Salvador que está vivo. Os discípulos creram e, enquanto esperavam, viveram o amor cristão. Nós também, enquanto cremos e aguardamos, vivemos esse amor, promovendo esperança viva
no Salvador vivo. E quem crê na ressurreição de Jesus tem algo maravilhoso para esperar. Deus nos guie para sermos testemunhas dessa esperança que temos e repartirmos a paz e a alegria que recebemos do Salvador Jesus, que está vivo e em breve virá ao nosso encontro. Amém. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu, vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. No Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que aflições se veem. És triuno, ó bom Senhor, cantem todos teu louvor. Louvado seja em todo o mundo o teu santo nome, pela tua grandiosidade, imenso poder, sabedoria e bondade. Que a tua misericórdia e livre e abundante distribuição da graça em Cristo afaste de nós a tendência de praticar o mal, ter maus pensamentos, reter o perdão e falar mal do nosso próximo. Obrigado pelo incondicional amor em Cristo. Que este amor nos mova a amar o próximo sem exigências e sem visar retorno. Graças, Senhor, pela nossa congregação, pela IELB e todas as igrejas verdadeiramente cristãs. Que a sã doutrina e o puro evangelho possam sempre ser proclamados livremente em nosso país e em todo o mundo, e assim conduzir as pessoas pelo único caminho que leva ao céu, Jesus Cristo. Mantém e fortalece, Pai, a nossa fé e dá-nos força, disposição e coragem para darmos testemunho da certeza de vida eterna junto de Ti no paraíso, por meio do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela nossa saúde física e mental. Livra-nos de qualquer tipo de enfermidade, especialmente da atual pandemia que está atacando em muitos países. Aos que estão acamados em hospitais, dá-lhes abnegação para aceitar os teus desígnios e paciência para esperar o dia em que lhes darão alta. Ajuda-nos a obedecer e usar todos os meios anunciados de prevenção, para que o mal não se difunda e entre também em nossos lares. Querido Pai, faze de nós filhos agradecidos pelos frutos da terra e muitos alimentos que todos os dias, por pura bondade, colocas sobre nossas mesas. Abre os nossos olhos e nossas mãos para ver e repartir com o nosso próximo carente tudo o que sobejamente Tu nos dás. Olha, Senhor, para o Seminário Concórdia. Ilumina e orienta com o Teu Espírito os seus diretores, professores, alunos e funcionários, para que tudo coopere para a formação de pastores e missionários capacitados para a proclamação do Evangelho pelo mundo afora.
Preserva a sua estrutura e não deixes faltar o necessário provimento para o seu sustento e continuidade de sua sagrada missão. Querido Pai do céu, obrigado por sermos teus filhos, adotados por nosso Salvador Jesus Cristo. Por podermos livremente falar contigo em oração e assim render-te o nosso louvor, toda a honra e toda a glória. Dar-te graças por Jesus Cristo, por estarmos em tuas mãos e por tudo que nos dás para a vida neste mundo. E também para suplicar a tua assistência, a tua orientação, os teus cuidados e a tua bênção sobre todos nós. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus Pai, Filho e Espírito Santo te dê a sua graça, proteção e abrigo contra todo desgosto, força e auxílio para toda a bondade. Que tu permaneças firme na fé verdadeira. A paz seja contigo. Amém.